Boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Mônica Gouveia, eu sou diretora educacional do Joca, o jornal responsável pela realização da primeira Semana da Imprensa no Brasil, em parceria com a GEDUCA e o Instituto Palavra Aberta. Nosso objetivo com essa iniciativa é informar crianças e adolescentes sobre como funciona a imprensa por meio de conversas com profissionais e acesso a conteúdos e recursos digitais, gratuitos. Ao longo dessa semana, nos propusemos a incentivar uma participação mais ativa dos jovens e das crianças na sociedade, incluindo-os ativamente no debate. E, para isso, a gente entende que é essencial envolver os educadores e as educadoras. Por isso, a mesa dessa noite, que fecha os eventos da Semana da Imprensa, é dedicada à troca de práticas para compartilhamento de experiências de professores e professoras em prol do desenvolvimento da educação midiática na educação básica. Apresento, então, a vocês os nossos convidados. Em primeiro lugar, o professor Charles Ferreira, professor da Escola Estadual Josué Benedito Mendes, que fica em Osasco, São Paulo. Ele é graduado em Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em Educação Especial. A Daniela Machado, jornalista com especialização em Economia, é coordenadora corresponsável pelo conteúdo do Educamídia, um projeto do Instituto Palavra Aberta, nosso parceiro nessa Semana da Imprensa. Tem experiência de 20 anos como repórter e editor em grandes veículos de comunicação. E a Daniela é também fundadora do Resum, uma plataforma de curadoria de notícias e educação para informação. Também com a gente hoje está a Paula Tacada, que é jornalista e atualmente professora na Escola Vera Cruz, que é uma escola particular de São Paulo. Ela é mestre em comunicação social pela UMESP, especialista em alfabetização e em didática da matemática pelo Instituto Vera Cruz. É graduada em jornalismo pela USP e em pedagogia pela Universidade 9 de Julho. E, finalmente, o Tiago Biagini, que, assim como Charles, é professor da Escola Estadual Professor Josué Benedito Mendes, de Osasco, é formado em História e Filosofia e atua há 10 anos na educação pública do Estado de São Paulo e há 5 anos na rede particular. Bom, hoje a gente vai iniciar, então, as apresentações pela professora Paula Tacada, que vai falar sobre a leitura de notícias na internet na sala de aula, com estudantes de anos iniciais do ensino fundamental. Quem estiver nos acompanhando pode encaminhar as perguntas pelo chat do YouTube. A produção vai nos encaminhar e a gente faz, então, dá as respostas para todo mundo. Cada apresentação deve durar 15 minutos. E, no final, a gente abre para o debate e responde as perguntas. Apenas no caso da professora Paula Tacada, que fará a sua apresentação agora, e que não poderá ficar conosco em seguida, porque tem que participar de um evento interno da escola dela, as respostas que chegarem para a Paula, quem quiser fazer pergunta, já aproveita e escreve no chat enquanto ela apresenta, para que ela possa responder em seguida, rapidamente, antes de sair. Então, vamos lá. Paula, fica à vontade. Pode começar. Sou eu que libero aqui o microfone. Estão me ouvindo? Uhum. Boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos. Um prazer enorme estar aqui na primeira semana da imprensa, organizada pelo Joca. Parceria dos colegas do Thiago, da Daniela também, e mediada aqui pela Mônica. E um prazer enorme compartilhar com vocês essa experiência que a gente tem ali aqui no VER já há alguns anos. Então, pode pôr o pote, Milena. Falhou Vocês um estão vendo o PowerPoint? Não, ainda não. Falhou um pouquinho o seu som, Paula. Você pode repetir o que você falou enquanto
a produção coloca o PowerPoint. Pronto. Ai, eu tô com uma conexão que tá oscilando muito aqui nos testes, eu fiquei ouvindo a Mônica também bastante picada, talvez meu áudio fique falhando para vocês. Bom, vamos Qualquer lá. coisa eu te aviso. A leitura de notícias na internet. Tá bom, Mônica, obrigada. Na sala de aula, né? Então, esse é um trabalho de introdução de leitura de notícias na internet. E eu vou contextualizar um pouco o percurso que a gente faz com o trabalho de leitura de notícias para chegar até essa experiência que eu vou apresentar. Esse trabalho, ele está em processo, ele acontece com um grupo, bom, como a Mônica apresentou, né, na Escola Vera Cruz. Esse grupo está experimentando essas leituras na internet desde agosto desse ano. São alunas e alunos da turma do 5º ano, de uma das turmas do 5º ano. São 22 alunos, 11 meninas e 11 meninos, com idade entre 10 e 11 anos. Pode passar. Então, contextualizando essa experiência, né? A leitura de notícias aqui no Vera Cruz, ela acontece já desde o G5, com os alunos com 5 anos. Eles ainda não sabem ler sozinhos, né? Então é uma leitura feita em voz alta pela professora e muito conversada com os alunos, com base em leitura de imagens, nos destaques que eles conseguem perceber das páginas e muito apoiado no que a professora lê para eles. Do 1º ao 5º ano, as crianças ganham autonomia leitora gradativamente. Então esse apoio da professora vai diminuindo, mas permanece, vocês vão ver, até o 5º ano, com uma pequena participação ali, ou mediação. No 4º ano, a gente tem um momento específico, no 2º trimestre do ano, que é um projeto didático de mergulho vertical. O projeto chama Notícias, Ler, Comentar e Escrever. E aí eles fazem uma pesquisa bastante profunda no trabalho do jornalista, o que é a escrita de notícias. Então, é um momento em que eles se especializam nesse gênero e nessa esfera jornalística. No 5º ano, então, o que eu vou dizer agora, vou apresentar agora, é a leitura de notícias na internet, é a novidade, né? É uma atividade que ela é habitual e permanente. Habitual porque ela acontece semanalmente, como um hábito, e permanente ela está colocada para acontecer em todos os trimestres, né? O portador que a gente usa em todas essas séries é o Jornal Joca, prioritariamente, e prioritariamente as edições impressas. Mesmo nos outros anos anteriores, o portal também é acessado eventualmente, mas não com um trabalho sistemático como esse que eu estou apresentando agora. Pode passar. Bom, então, como que aconteceu essa experiência que eu estou apresentando, né? Eu estou chamando aqui de etapa, mas a gente poderia até chamar de aulas, assim, ou momentos, né? Então, a gente tinha como objetivo fazê-los navegar no site do Joca, né? Porque a gente percebeu logo de cara que eles só tinham feito isso em alguns momentos, enquanto a gente estava no ensino remoto, por encomenda, não era um hábito fazer isso frequentemente, né? Então, numa lição de casa ou numa pesquisa determinada, eles entravam no site do Joca. Então, a gente está tentando fazer com que eles criem o hábito de acompanhar semanalmente as novidades que aparecem lá no portal. Então, a primeira etapa, esse primeiro momento, eles tiveram uma livre exploração do site. Podiam acessar o que eles quisessem, e a gente ficou durante 40 minutos aqui na sala de aula, cada um com um computador, um notebook, fazendo essa exploração. Com base em cada etapa, é que a próxima etapa foi planejada, né? Então, o que aconteceu nessa primeira etapa? Todos identificaram lá no menu o botão maluquices, ficaram malucos e ficaram presos lá na maluquices, lendo maluquices, durante os 40 minutos todos, e todas as maluquices que estavam lá. Então, algumas que eles já tinham visto nas edições impressas, né? Eles até lembravam, eu já lembro de ter visto isso em alguma das edições antigas e tal. E aí, como a gente viu que se a gente deixasse livre, eles iam ficar só restrito a isso, é que a gente planejou a segunda etapa, que foi uma leitura colaborativa
de uma notícia. Então, a gente escolheu, naquela época, era a capa da edição da quinzena, sobre o desempenho das atletas e dos atletas brasileiros. Então, nas Olimpíadas de Tóquio, na Paralimpíada de Tóquio, desculpa. Então, foi uma notícia que a gente viu que, espontaneamente, eles não leriam, e a gente propôs, então, de fazer uma leitura colaborativa, ou seja, todo mundo lendo junto, de uma forma projetada no telão. Então, aí, eles não estavam com os computadores, eles estavam acompanhando todo mundo no mesmo telão. A terceira etapa foi um misto dessas duas coisas, né? Assim, a gente pensou em voltar para a leitura individual, não mediada pela professora, mas escolhida pela professora. Então, foi até uma lição de casa que eles fizeram sobre a leitura de um projeto de uma menina, agora não vou lembrar o nome, paquistanesa, uma história muito semelhante com a da Malala, e que eles tiveram que ler no site, em casa. E aí a quarta etapa foi uma leitura autônoma e de livre escolha novamente, né? Que a gente tentou ver se, depois de ter passado por essas outras explorações, eles escolhiam novas notícias diferentes de maluquices. Alguns escolheram sim, outros não, continuaram lá nas maluquices. Pode seguir, Mônica. Bom, destaques dessa experiência, né? Chama muita atenção, já é bastante recorrente, né? Quando chega a edição impressa, que eles já vão direto lá para o final do jornal para ler a maluquice. E o que chama a atenção é que eles reproduziram esse comportamento na internet, né? Um comportamento que veio da experiência de leitor da edição impressa, foi um comportamento reproduzido na frente do portal, né? Então, é uma coisa que acho que acontece com todos os leitores, né, que passaram do impresso para o digital. Eu sou uma leitora que não nasci no digital, eu tive uma formação e um hábito de ler jornal impresso para depois passar a ler notícia na internet. E por um bom tempo, acho que até hoje, eu busco algumas referências que eu tinha no impresso para me localizar no online. Então, acho que isso é bastante interessante de observar que com as crianças acontece a mesma coisa. E eles se sentem muito encontrados, assim, eles não se sentem perdidos quando acontece isso, né? É uma referência imediata. Bom, aqui nesse site do Joca, eu também encontro as coisas que eu gosto de ver no jornal impresso do Joca. Então, é confortável ter essa associação direta, eles se sentem bem localizados e é explícito essa identificação. E aí, os critérios concretos de confiabilidade, né? Todas essas etapas, elas foram seguidas de roda de conversa, né? E uma delas eu puxei a conversa sobre a confiabilidade do que é publicado na internet. Então, eu perguntei, vocês confiam no site do Joca, nas notícias que eles publicam no Joca? Claro que a gente confia, sim, mas por que é tão confiável? Porque é um prédio, porque existe, é uma empresa, dá para ir lá reclamar se a gente quiser, né? Então, é um critério físico, né? Não é porque tem uma URL que está bem identificada, não tem um código estranho, não é porque é um site que tem erro de português, não tem aqueles critérios que a gente está acostumado a identificar quando suspeita de uma fake news, né? É uma coisa chapada, a gente pode pegar no Joca se a gente quiser. E só isso, o que mais? Também porque se não fosse confiável, a escola jamais mandaria a gente assinar. Né? Então, mais uma coisa concreta. Se a escola já avalia que é bom, a gente não precisa nem se preocupar se é confiável ou não, porque senão a gente reclamaria com a própria escola. Né? Então, são critérios bastante palpáveis, assim, e que, de certa forma, acabam protegendo essas crianças, né, de serem alvos, talvez, de fake news, né? Já que eles leem poucas notícias nessa idade de 10, 11 anos. Eles leem poucas notícias na internet, eles fazem outras coisas na internet, eles não estão lá para encontrar notícias, né? Esse critério que eles usam de confiabilidade é interessante, né? Então, eles vão ler notícia naquilo que eles sabem que existe na realidade, né? Um prédio físico que existe de verdade. Pode passar. E outras reflexões sobre essa experiência, né? Bom, para formar leitor crítico, não tem
muito segredo, não adianta fazer um projeto numa série, num bimestre ou num trimestre e nunca mais voltar nisso e achar que isso vai formar um leitor crítico de notícia. Tem que ser uma coisa que tem que virar hábito, né? Constante. O tempo todo isso tem que estar permeando ali o cotidiano da sala de aula. A leitura de notícia na internet, ela também não vai acontecer espontaneamente, ou se isso for projeto de um trimestre de uma das séries, né? Também ela só vai chegar lá no 9º ano, né? Nos alunos do ensino médio, se isso for algo habitualmente provocado nos alunos. As maluquices, por que eles gostam tanto das maluquices, né? E como que a gente faz para ampliar esse repertório, tirá-los das notícias malucas e chamá-los para as notícias menos malucas, né? Então, isso também foi objeto de uma das conversas que a gente teve, e tem uma coisa de curiosidade, de ludicidade, que combina muito com a idade dessas crianças, né? Eles não estão muito preocupados aí com os problemas econômicos, políticos, sociais do mundo, né? A gente precisa alertá-los para isso, chamá-los para isso, e eles aderem quando a gente dá destaque para essas coisas, né? Senão, por exemplo, o projeto Me Caça Tu Caça não teria sido o sucesso que foi em tantas escolas e aqui no Vera também. Mas o que vem de espontâneo deles é o que é curioso, o que é bizarro, o que é nojento, é o que está no Maluquices, né? Então, está na mão do professor criar situações para que esse repertório seja ampliado. A roda de comentário é algo tão importante quanto a experiência de ler, né? É lá que eles observam os colegas e as impressões que os colegas têm. Aqueles que não leem ou têm preguiça de ler, eles se veem nos colegas que leem e que fazem comentários pertinentes. Enfim, é um momento ali de troca e de socialização entre pares muito interessantes, assim, que eu acho que está atrelada à qualidade das próximas leituras, assim, né? Eles, entre eles, se cutucam, se provocam de uma forma muito produtiva, assim, e a roda é um momento mágico para isso acontecer. E, por fim, essa concretude dos critérios que eu acabei de falar, que, né, já que tem um prédio físico por trás daquele portal, eu posso confiar naquela notícia e isso acaba protegendo, de certa forma, essas crianças que são ainda muito novinhas, né, para estarem soltas aí, navegando pela internet da maneira como, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes acontece. Pode passar. Aqui tem algumas fotos desses momentos, então a gente tem aqui na escola a oportunidade de ter um notebook por criança, a internet normalmente ela está boa e a gente consegue navegar com tranquilidade. Ainda numa coisa ainda muito individual, que não é o que eu gostaria de trabalhar, por causa dos protocolos a gente ainda tem que ficar nesse distanciamento, em fileira na maioria do tempo, mas o que a gente gostaria de fazer mais era o que está na próxima foto, que é uma foto antiga, pode passar, aglomerar em cima do Joca, mesmo que fosse em cima de um notebook e não da edição impressa, como eles estão aí. Essa foto é de 2018, e essa é uma cena bastante comum que a gente vivencia aqui na escola, nessas rodas de leitura habitual de notícia. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Paula. Foi super bacana. Eu queria comentar uma coisa que é importante, eu acho, da gente falar. Toda essa semana a gente tem discutido sobre a questão da educação midiática, né? E esse trabalho que você acaba de apresentar é um trabalho de introdução ao uso do jornal, à leitura, na verdade, né, de conteúdo jornalístico online, porque, né, a gente vai voltar ao impresso, mas o seu destaque foi do online, tendo em vista esses 2 anos de pandemia. Fala para a gente um pouco qual é a importância de fazer esse trabalho antes da educação midiática propriamente dita, né, do uso dos meios de comunicação e das redes sociais. Ai, a Paula caiu. Ela voltou, está voltando. Vamos esperar um pouquinho.
Então, a minha pergunta é: qual é a importância? Você está ouvindo, Paula? Qual é a importância de fazer essa aproximação dos estudantes ao jornal, ao conteúdo jornalístico, antes de começar a trabalhar a educação midiática propriamente dita? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que, Mônica, não esperar que eles tenham idade suficiente para poder livremente navegar na internet para ter contato com o mundo das notícias, né? Acho que a importância está na exploração desse universo da esfera pública, que é a esfera jornalística, o que é ser um leitor de notícia, independente do meio que você está, né? Se você tem hábito de ler notícia num jornal, acho que você tem uma chance maior de ser um bom leitor de notícia no meio online, né? Uhum. Ótimo. A Daniela quer fazer uma pergunta também. Eu quero. Boa noite. Olá, pessoal. Nem chegou minha vez de falar, mas eu fiquei aqui curiosa, Paula, querendo entender também se vocês aproveitam esse momento de discussão das notícias para também explicar um pouco o fazer jornalístico, né? Para que essas crianças comecem a entender. E a gente vê que é tão necessário que a sociedade como um todo entenda melhor o papel da imprensa, né? Para que possa também apoiar essa atividade. Eu achei tão bonitinho quando você disse que eles adotam como um dos critérios de credibilidade que o Joca, né, o jornal existe, que ele é físico, porque se a gente pensar bem, isso é um pouco do que diferencia também o jornalismo profissional daquelas mensagens que simplesmente brotam, né, no WhatsApp, por exemplo, né? Tem um CNPJ, né, e se a gente achar que tem algum problema, a gente, no limite, pode questionar na justiça. Agora, aquela mensagem que simplesmente chega para a gente sem nenhuma identificação, a gente não tem nem quem culpar, né, por essa desinformação, que muitas vezes é o caso, né? Então, eu queria entender se vocês aproveitam para, nesse caminho também, fazer um trabalho que, de certa forma, é um trabalho de fortalecer o entendimento sobre o que é a imprensa, como é que... abrir um pouquinho os bastidores do jornalismo. Paula deu uma travada? Acho que ela ouviu pelo menos algum pedaço. Acho que a gente sim. comenta isso quando isso... Espera aí, Paula, acaba de voltar, porque você saiu, agora você está voltando, a gente não está vendo ainda a sua imagem. Ai, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Não, agora não estamos mais ouvindo. Vou tentar responder. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, está um pouquinho picotado, mas acho que a gente consegue. Começa de novo. Agora a gente não te ouve, Paula. Vocês me ouvem? Sim. Dani, então... A situação ela acontece quando as notícias tratam disso, né? O Joca vira e mexe aparece. Começa de novo, Paula, a sua resposta. Vira e mexe... Começa de novo. Oi. Vira e mexe tem uma notícia que fala sobre fake news, que os jornalistas... Tá. Nas rodas, não necessariamente isso aparece muitas vezes. Essa conversa aparece quando as notícias tratam disso. E isso tem certa frequência, né? Já saiu colecionável, né, de fake news, ou quando agora vai sair o Prêmio Nobel da Paz, que são de jornalistas, né? O quarto ano faz muito isso no projeto de notícias. Isso sim é um objeto de estudo dos alunos do quarto ano, que se colocam, inclusive, no lugar de produtores de notícia em um determinado momento do projeto, e se eram essas questões da credibilidade, se eles podem publicar algo que alguém disse mais ou menos de um jeito, que na verdade não foi exatamente daquele jeito, aparece bastante no projeto. Muito legal. Está respondida? Obrigada, Paula. Obrigada, Paula.
Obrigada, Dani, também pela pergunta. Então, a gente vai agora passar a palavra para a Daniela Machado apresentar o trabalho Educação Midiática Todo Dia. Legal, obrigada. Bom, acho que a minha apresentação já está aí nos bastidores, olha lá, apareceu. Então, boa noite de novo, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa iniciativa, né, a Semana da Imprensa. Eu, como jornalista que venho também, então, dessa área, acho super bacana e tomara que a gente possa ter aí, daqui para frente, várias e várias Semanas da Imprensa, todo ano, com essa oportunidade de fazer essa conversa. Eu escolhi trazer para vocês esse tema porque é a maneira um pouco como o Educamídia, né, do Instituto Palavra Aberta, o programa onde eu trabalho, enxerga que há mais oportunidades da gente ir construindo esse conjunto grande de habilidades, né, que cabem debaixo do guarda-chuva daquilo que a gente chama educação midiática, né? E eu já vou contar para vocês, então, o que é esse conjunto aqui no nosso entendimento, mas vamos voltar só um pouquinho aqui para lembrar que não muitas décadas atrás, né, não é num passado longínquo, na época da minha bisavó, não, é outro dia, a gente tinha essa situação de escassez de informação, né, de poucas opções. As informações, o conhecimento estavam ali confinados, né, nas mãos de poucos veículos de comunicação, jornais impressos, né, emissoras de rádio, TV, poucas opções, também editoras de livro, de enciclopédias, como a gente vê aqui na imagem, e até mesmo na figura do professor, não é mesmo? A gente tinha essa ideia de que o professor era o detentor do conhecimento que ia, então, transmitir para os alunos. A gente vem agora para esse momento em que a gente tem tantas opções de informação, a gente não tem mais problema de escassez, né? Muito pelo contrário, a gente vive essa era de hiperabundância de informação. E essa imagem aqui à direita de um hidrante, ela foi trazida por um dos pesquisadores, né? Já há alguns anos, uma das pessoas à frente aí da indústria de tecnologia, que colocava a ideia de que você encontrar uma informação de qualidade no meio de tanta coisa disponível na internet é tão desafiador ou é equivalente a você tentar matar a sua sede bebendo água com uma colherinha, pegando água do hidrante que está jorrando tudo isso na nossa cara, né? Então, o problema não é falta de água, né? O problema é a gente conseguir filtrar ali um volume que seja suficiente para a nossa sede, né? E a gente pensar na internet também com essas grandes possibilidades, né? E com tanta informação que tem disponível para a gente hoje em dia, infelizmente nem toda ela com a mesma qualidade, a gente começa a imaginar que também a gente precisa estar preparado para separar o joio do trigo, né? Para conseguir navegar bem aí diante dessa abundância toda de conteúdos. Isso, né, esse novo cenário, esse admirável mundo novo, tem um impacto direto na educação, né? Se a gente começar a pensar, se a informação está espalhada por toda parte, né, não mais confinada em alguns poucos livros, não mais acumulada apenas pelo professor, mas se ela está, assim, disponível e ela é tão abundante, como é que nós ensinamos e como é que nós aprendemos se a gente tem que, sim, acessar esse conteúdo, mas também saber filtrar, fazer a curadoria desse conteúdo. Então, tem um impacto direto na maneira como a escola deve preparar as suas crianças e os seus jovens, né? A gente tem aqui uma outra imagem, né, que a gente sempre traz no Educamídia, aqui à esquerda, essa ideia dessa aula, né, dessa sala de aula bem tradicional, né, que tem justamente essa ideia do professor lá na frente como detentor de conhecimento e os jovens lá recebendo, né, escutando, absorvendo, né, retendo essa informação. É uma educação que tem muito fim dela mesma, né, uma ideia de que a gente aprende para fazer uma prova, né. E a gente vê que muito que se fala já hoje em dia, né, das demandas do século XXI, que faz sentido na educação no século XXI, é essa jornada em que os próprios alunos, né, com muito mais autonomia, constroem o seu próprio conhecimento, né? E para isso eles vão investigar, vão pesquisar,
vão ter que fazer essa curadoria, e no meio dessa curadoria, eles vão ter que saber reconhecer boas fontes de informação, eles vão ter que identificar o que é conteúdo jornalístico, o que não é, eles vão ter que desenvolver esse conjunto todo, então, de competências para conseguir identificar quando a informação é confiável e quando não é. E aí, essa jornada toda faz com que a educação não tenha um fim em si mesmo, né? Ela tenha a ideia de que a gente aprende para atuar na sociedade, né? Tem um livro muito bacana, lançado recentemente por um educador chamado Mark Prensky, que é Educação para Melhorar esse Mundo. E ele traz muito fortemente essa ideia e esse convite para que a gente estimule as crianças a atuarem no mundo real, né? Como é que a gente pode ajudá-las a partir das habilidades da educação midiática, né, a navegar tão bem nesse mundo, nesse universo da informação e usar o conhecimento que elas constroem nesse universo para, de repente, resolver um problema real da sua comunidade, ou para elas entenderem que elas têm voz e podem se expressar numa rede social para gerar mobilização, através de uma hashtag conseguir mais livros para sua biblioteca, ou conseguir resolver um problema do bairro, enfim. É uma educação que não acaba ali na escola, é uma educação que vai além dos muros da escola. Como é que a educação midiática, então, se conecta com tudo isso, né? A gente entende que a educação midiática não é uma disciplina à parte, né? Não é uma aula separada, não é o que a gente aprende, mas uma maneira de aprender, né? E essa ideia, então, é uma ideia da educação midiática que pode ser praticada em todas as áreas, em qualquer disciplina. A gente só tem que buscar algumas oportunidades dentro de cada uma das aulas, né? Olhando o currículo tal como ele é, mas buscando essas oportunidades de, além de trabalhar o componente curricular, também trabalhar essas habilidades de investigar, fazer pesquisa na internet, conseguir realmente decifrar o que são aqueles resultados todos que chegam, analisar a confiabilidade de uma informação, combater fake news. Então, fazer tudo isso acoplado junto com o desenvolvimento do currículo, por isso que a gente defende a educação midiática enquanto camada e não uma disciplina separada. Bom, como é que a gente pretende, então, fazer isso? Eu vou começar a dar alguns exemplos mais práticos para vocês, mas antes eu só queria mostrar aqui as tais habilidades que eu disse, né? Eu comecei aqui essa nossa conversa falando que a educação midiática é um conjunto de habilidades. Que habilidades são essas? São habilidades que a gente divide em 3 grandes eixos. A leitura crítica reflexiva da informação, a escrita responsável, porque hoje em dia todos somos não só consumidores, mas também produtores de conteúdo, e com isso a gente pode participar plenamente da sociedade conectada. Então, ali no eixo da leitura, né, no ler, a gente tem lá uma série, né, todo esse trabalho que a Paula mostrou para a gente, de entendimento do jornalismo, de leitura crítica das notícias, está dentro desse eixo aí do ler, né, da gente fazer curadoria, conseguir pesquisar e selecionar os conteúdos mais adequados para a gente, está aí na leitura. Na escrita, né, no eixo escrever, tem essas habilidades de autoexpressão, né, que nos permitem entender que a gente sim tem voz, né, que a gente pode se manifestar, que a gente pode produzir conteúdo de uma maneira bastante responsável, ética, e com isso realmente fazer a diferença na nossa sociedade, e aí está o eixo da participação. Como a ideia aqui era que a gente trouxesse algumas ideias mais práticas, né, essa troca de práticas, eu trouxe para vocês, então, esse quadro que mostra um pouquinho do entendimento nosso no Educamídia, de como é que a educação midiática pode funcionar como uma camada em todas as disciplinas e não como uma aula separada, né? A gente vê que, por exemplo, ao tratar a desinformação é um dos temas que está debaixo do guarda-chuva da educação midiática. Claro, é possível e é muito positivo que se faça, de repente, uma aula especial ou um projeto específico para discutir desinformação e fake news, mas a gente tem que entender que nem todas as escolas têm espaço para colocar isso na sua grade, às vezes não tem o professor para isso. De quem é a responsabilidade de falar sobre desinformação?
Será que esse assunto, esse tema não ganha uma proporção tão gigantesca e tem consequências tão importantes na nossa vida que esse é um papel de todo mundo? Então, como é que funcionaria na escola, né? Nossa proposta é que cada professor ou cada área, cada coordenador encontre essas oportunidades, né, na área em que está trabalhando. Em ciências, por exemplo, se a gente vai falar sobre doenças, sobre vacinação, olha quanta oportunidade de, junto com esse conteúdo, né, com essa aula, trazer também uma reflexão sobre as fake news que circularam aos montes aí durante a pandemia, né? Em linguagens, que parece sempre um pouco mais óbvio para a gente, né, de pensar na linguagem, nas escolhas lexicais, como é que o uso desse verbo ou daquele pode provocar um entendimento diferente? Será que essas informações aqui, da maneira como foram construídas, essa narrativa não está nos levando a um entendimento um pouco distorcido da situação ou não? Em história, a gente tem muitas oportunidades de falar sobre fontes primárias, né? Algo tão importante quando a gente está tentando combater desinformação é reforçar esse entendimento do que é uma fonte, ou também de que uma mesma história pode ser contada por diferentes pontos de vista, né? Quais perspectivas estão sendo contempladas ali. Em artes, quando a gente está falando, por exemplo, de escolha, né, do que vai ser retratado ou não, dos recortes envolvidos num quadro, por exemplo, da manipulação de imagem, que pode alterar muito o sentido da mensagem que está sendo transmitida, até na matemática, que às vezes é menos óbvio para a gente, mas será que a gente não poderia aproveitar alguma aula sobre construção de gráficos para mostrar que os números podem também ser manipulados, os números podem mentir, dependendo da escala que a gente escolher, ou do período de tempo que a gente decidir colocar naquele gráfico, a gente pode estar dando destaque para um lado da história, dando menos destaque para outro lado. Enfim, são várias as oportunidades. Só para ficar um pouquinho mais concreto, trouxe aqui um outro exemplo de como é que essa aula, né, a gente brinca, uma aula sabor midiático poderia acontecer. Porque não é só colocar algum tipo de mídia ali na aula, né? Porque o uso de mídias como recurso na escola é algo que já acontece há muito tempo, né? Muita gente faz isso, né? Como é que poderia ser, então, uma aula sobre queimadas na Amazônia, utilizando as mídias apenas como um recurso, mas sem essa intencionalidade da educação midiática, né? O professor pode realmente escolher um texto disparador que vai além do livro didático. Ele pode colocar um vídeo ali explicando, mostrando as queimadas. Ele pode trazer o jornal que fala também sobre esse assunto. Os alunos vão analisar aquele material que o professor já apresentou para eles e vão produzir alguma coisa, um cartaz, enfim, uma ficha de respostas, né? Como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, né, dar essa aula sobre queimadas na Amazônia, fazer com que os alunos atinjam os objetivos previstos nessa aula, mas também aproveitem para construir outras habilidades que têm a ver com a educação midiática, né? A gente pode, por exemplo, ampliar esses textos disparadores, né? Outros formatos, trazer também posts em redes sociais, memes, infográficos, claro, dependendo muito da idade desse aluno. E a gente também pode, quando eles forem ficando, né, mais velhos, né, e mais maduros, envolvê-los nessa escolha, né, desse material. Porque aí, além deles aprenderem sobre as queimadas na Amazônia, eles também vão estar aprendendo, com a mediação do professor, como é que a gente seleciona um material na internet, né? Como é que a gente sabe se uma coisa é confiável ou se não é? Como é que a gente faz uma busca e entende o resultado da busca, né? E aí os alunos podem fazer uma comparação entre esses materiais, né? Extraindo as informações coincidentes, as que são contraditórias sobre o mesmo assunto, queimadas, e eles refletem, né? Por que tal fonte está usando essa informação e a outra está usando uma informação diferente? Qual que é o propósito dessas mensagens? Quais são mais confiáveis ou menos confiáveis, né? E na hora também da gente avaliar, né, a construção desse conhecimento, eles também podem construir algum tipo de mídia, eles podem produzir algumas mensagens com análise, com reflexão,
com o cuidado de mostrar evidências, de citar quais são as suas fontes, de só usar as imagens que eles podem usar, não está ferindo nenhuma cláusula ali de não uso de imagem, a imagem pode ser usada ou não pode. Então, vejam que com essa intencionalidade, ao mesmo tempo, o aluno vai trabalhar o conteúdo curricular, mas também desenvolver habilidades, são habilidades para a vida, né? A gente saber fazer uma pesquisa, saber separar e selecionar um conteúdo que é realmente confiável de outro que é uma desinformação, é algo que a gente vai precisar para sempre a partir de agora. Eu tinha trazido mais alguns exemplos para vocês, mas eu acho que o meu tempo também está estourando, então eu vou parar por aqui, mas eu volto se tiverem perguntas, ou fim, se a gente tiver mais um tempinho depois, para eu não aqui avançar muito no tempo dos colegas, tá bom? Deixo também meu contato, o site do Educamídia e fico à disposição. Obrigada, pessoal. Obrigada, Daniela, super bacana. Já temos perguntas, sim, mas a gente vai, então, agora passar a palavra para a última apresentação dos professores Charles e Tiago, e a apresentação deles, deixa eu só ver, o trabalho se chama Eletiva de Mídias Digitais, que foi realizado com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Boa noite a todos, eu sou o Tiago, esse aqui é o professor Charles. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre um projeto que aconteceu aqui na escola, né? Se chama Eletivas de Mídias Digitais. Eu vou falar um pouquinho, o professor Charles vai falar mais um pouquinho. Quer começar, Charles? Pode começar um pouquinho. Boa noite a todos e todas, né? Incluindo. Nosso trabalho na eletiva de mídias digitais partiu de uma ideia, né, para apresentar e introduzir aí as diferentes formas de comunicação, né, o jornalismo propriamente dito, a comunicação de forma jornalística para os estudantes dos ensinos fundamentais e médio, né. Dentro desse trabalho, nós trouxemos aí algumas questões que a gente pesquisou, avaliou e julgou ser necessário para que eles compreendessem o objetivo, né? Como as eletivas de mídias digitais, qual o papel da mídia digital hoje na nossa sociedade, como as mídias digitais elas interferem direta e indiretamente no nosso dia a dia e qual a necessidade de saber manusear essas mídias digitais, né? E o papel importante das notícias vinculadas às mídias digitais, que é o ponto principal nosso. E é importante a gente salientar que tudo isso surgiu dos sonhos deles, né? Quando a gente fala de eletivas, aqui na escola de tempo integral, a eletiva ela é uma disciplina da grade e ela é baseada nos sonhos dos alunos. Então, no começo do ano, se faz um varal dos sonhos e nós identificamos que tinha muita gente mesmo que queria se envolver com esse mercado de trabalho, né? Mídias digitais, youtubers, streamers, jornalistas, né? Influenciadores digitais e tudo mais. Publicitários, né? Fotografia, né? Teve bastante também. Então, e aí eu e o Charles, eu sou formado em História, né? O Charles é formado em Letras, fora as várias especializações dele. E aí nós juntamos o útil ao agradável, né? Que era justamente trabalhar do ponto de vista até mesmo um pouco histórico, né, trazendo aí algumas experiências, né, dentro dessa parte histórica de fontes. Inclusive o que a Dani falou é muito importante, né, trabalhar essa ideia da informação, da desinformação, das fontes históricas, que dá para ser trabalhado dentro da grade comum curricular, né. Só que no nosso caso, por se tratar de uma escola de tempo integral, o que aconteceu foi que fizemos essa eletiva e aí, né, através de todos esses sonhos dos nossos alunos, através de tudo isso que nós colhemos dos nossos alunos, nós decidimos realizar aí um projeto, né, que seria para essa eletiva, que seria trabalhar com mídias digitais.
né? A princípio, nós colocamos algumas metas, fizemos um projeto muito bacana, né, Charles? Sim. Só que tivemos alguns problemas por conta da pandemia, todo o rodízio que foi feito, né, durante esse ano de 2021, atrapalhou um pouquinho, né? Inclusive, eu e o Charles estávamos conversando esses dias, né? E até conversando com ele, falamos assim, nossa, olha o tanto de coisa que nós conseguimos produzir, né, dentro da eletiva de mídias digitais, que foi um sucesso, assim, nós consideramos um grande sucesso, porque parte do objetivo que nós queríamos lá no começo foi atingido, né? Então, e aí o material do Joca, ele entrou como uma luva, né, dentro de todo esse processo que era trabalhar com essa parte de internet, de notícias, de jornalismo, de publicidade, fotografia, de propaganda, né? Ele vem como uma luva para complementar ainda mais o nosso trabalho. E é um material que a garotada já conhece, né? Que os alunos conhecem, tem contato, pegam ali, né? Conseguem o jornal físico, o online também, a questão digital. Eles têm contato com o Joca, eles conhecem o Joca, eles conhecem profissionais que fazem o Joca. E isso faz uma diferença enorme, fez uma diferença enorme. Pode passar o slide, por favor. Então, só complementando, né, um dos grandes objetivos aí da nossa eletiva era trazer para o aluno um pouco de como que funciona todo esse processo, né? Até mesmo porque nós trabalhamos no segmento do ensino médio, né? E nós trabalhamos, no começo do ano, nós trabalhamos com o primeiro, segundo e terceiro, e de julho para cá, nós trabalhamos com o primeiro ano, uma sala de primeiro ano e uma sala de segundo ano. Dentro de todas essas condições, né, da pandemia, houve um rodízio aqui de alunos, né, então nós tínhamos que repetir o conteúdo que nós passávamos, né, mas nós conseguimos grandes conquistas aí com alguns trabalhos na prática desse jornal midiático, né, dessa educação midiática do Jornal Joca, de todo esse material, e colocamos literalmente as aulas em prática, né? Pegamos as aulas do jeito que foi construído dentro do material e colocamos em prática para que os alunos, né, através de vários estímulos, porque aqui na nossa escola, uma coisa que funciona muito, né, e funciona muito mesmo, né, são os desafios. Nossos alunos, eles adoram ser desafiados. Né? Então, toda vez que a gente desafia, que a gente promove um determinado tipo de competição, um determinado tipo de análise, de qualidade, né, de filtro, né, eles ficam empolgadíssimos, né, e aí e esse material, ele traz um pouco dessa parte prática, né, do mão na massa, né, de pegar a teoria e colocar ela em prática, né, Thiago? Esse slide em específico, ele mostra o trabalho com desafio, né, o nosso desafio foi voltado para a propaganda, publicidade e propaganda. Eles tinham que criar um produto e nos apresentar, nos convencer, né, que esse produto é bom, fazer com que nós nos interessássemos para comprar. A importância da boa comunicação e da apresentação do seu produto dentro dos espaços, né, já que a pandemia fez com que as mídias, né, se tornassem o canal direto para a comunicação do consumidor e produtor, no caso, né, das empresas produzirem as suas mercadorias e mostrar para nós, como consumidores, usando as redes sociais, que é o nosso objetivo, Instagram, Facebook, ou qualquer outra, tipo YouTube, né? E uma das coisas bem legais, assim, que aconteceu nessa oficina foi que nós trabalhamos, só para vocês entenderem um pouco desse universo, né? A eletiva são 2 vezes por semana, são 2 aulas por semana, né, das eletivas, e dentro dessa ideia de construção, né, que vem do projeto de vida deles, vem baseado no sonho deles, naquilo que eles projetam para eles no futuro, a eletiva, ela tem que ser algo desafiador, algo que estimule e algo prático, né? Tem a parte teórica, mas é focado muito na parte prática, né? Essa oficina, ela foi um pouquinho no começo, né, do ano, e o desafio deles era criar um produto, né, e criar um comercial de 30 segundos, né, Thiago? 30 segundos. E eles conseguiram, assim, eles ficaram, assim, alvoroçados, né, ficaram super animados com toda essa ideia de
nossa, eu estou sendo desafiado agora, eu preciso produzir, eu preciso fazer, como que eu vou fazer, que recurso que eu tenho? E aí eles tinham celulares, tinham as ideias, nós demos um tempo, né, para eles pensarem no produto e tal, e fazer o comercial. Aí no final eles apresentaram o comercial, né, a gente transmitiu no projetor para todo mundo assistir, todos os comerciais, e foi muito bacana, eles adoraram aí essa oficina. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui nós temos uma das metas, um dos objetivos da nossa eletiva é criar uma página no Instagram, né, que fosse um jornal da escola, né, que aí é muito legal, né, porque os alunos, no começo do ano, a gente tinha poucos alunos aqui e nós lançamos o desafio para eles, né, explicamos tudo, qual era a ideia, né, passamos um pouquinho dessa parte de criação, do mercado, né, explicamos um pouquinho como que funciona, como que dá para ganhar dinheiro também, né, dentro dessa questão das redes sociais, né, e das plataformas, né, midiáticas. E a ideia nossa era criar um jornal que transmitisse tudo o que acontece de positivo, né, aqui dentro da escola. Então, os eventos, os vídeos, as produções, produzir reportagens, né, cobrir as outras eletivas, né, que é importantíssimo também. E o primeiro passo foi realizar a criação do logo, né? Então, o logo foi criado pelos próprios alunos, né? Então, a ideia era justamente que eles produzissem tudo, né? E aí surgiu o Instagram. O Instagram JBM News, que são as notícias vinculadas ao Josué. Tudo que acontece aqui dentro, né, na visão deles, através dos conhecimentos aí sobre o jornalismo, o Joca nos ajuda bastante com isso, o formato, o Instagram do Joca já foi um ponto de partida ali para que eles pudessem ter uma ideia de como esse jornalismo acontece de forma virtual, né? Já que nós passamos a viver em um mundo virtual. A pandemia nos fez, né, viver de forma virtual praticamente. E a nossa vida começa a desenvolver aí. Então, eles fizeram a enquete para a escolha da cara, né? Do logo, e trazer, dar uma cara, um rosto para a notícia Josué. E o nome também, né, Charles? Também foi, eles criaram alguns nomes, e aí os melhores foram para a enquete, né? E aí foi feita a enquete, eles mesmos votaram, né, os alunos, né, da escola, e aí ganhou esse logo que vocês estão vendo. Pode passar, pode passar, por favor. Aqui tem alguns compartilhamentos, né, das coisas que aconteceram aqui na escola, né? Se o Charles quiser, um pouquinho. Nós temos a semana Afro Minuto, né, compartilhado como eu disse, tudo que acontece dentro do Josué vira notícias para o Josué. Então, nós temos a divulgação aí do resultado do jovem leitor, nós ficamos com os alunos David e Emily, compartilhamos aí o resultado deles, que foi positivo bastante, né, no concurso do Joca, do próprio Joca. Eles tiveram acesso, se interessaram e quiseram participar, e o resultado foi bastante positivo. O Afro Minuto sobre Lima Barreto. Divulgamos aí alguns pontos de vista de Lima Barreto através do olhar dos nossos alunos, né? E o nosso garoto propaganda na criação de todo essas notícias, né? São bastante antenados. E aqui também o David, né, que teve o projeto Mi Casa Tu Casa aqui dentro da escola também, que foi um projeto muito bacana, que os alunos, né, veio dessa ideia dos alunos, né, promovido pelo Jornal Joca, e os alunos abraçaram de uma forma incrível, né, que mobilizou toda a escola, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, foi mobilizado para produzir as cartas, para fazer a arrecadação dos livros e tudo mais, né? O Mi Casa Tu Casa dispensa comentários. Inclusive, tem um documentário produzido sobre a ação deles, né? A visão deles, o trabalho deles, o braçal ali, a divulgação, todo o trabalho de bastidores, né? O processo de bastidores para que a arrecadação fosse um sucesso e a gente conseguisse o objetivo, a meta que eles próprios estabeleceram, né? De arrecadações. Muito, muito bacana.
E o JBM News contribuiu também para a divulgação de tudo isso. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui o Charles pode falar melhor do que eu, né? Que foi uma proposta dele também com os alunos. Essa proposta foi colocar em prática os ensinamentos sobre o jornalismo, né? No caso, a notícia, a questão de notícia, o texto propriamente voltado para a notícia, a função do jornalista, a função do jornalismo, checar a fonte, pesquisar, trazer informações que sejam verdadeiras, né, com estatísticas verdadeiras, e um dos nossos alunos produziu essa matéria voltada para o abuso sexual e também a violência contra mulheres, né, e junto a importância do fotojornalismo vinculada à notícia que eles quiseram trazer. Nós explicamos a importância da fotojornalismo, o papel de uma fotografia dentro da notícia, dentro do mundo do jornalismo, e eles apresentaram este resultado para nós, né? Uma matéria produzida a respeito do abuso e violência contra mulheres, com uma foto que ilustra aí muito bem a notícia, a informação que precisa ser passada e precisa ser entendida por quem está lendo. E sempre levando em consideração a plataforma, né? Que no caso é a rede social, o Instagram, como um texto para o Instagram, o público leitor, né? Como que tem que ser o texto dentro dessa rede social. Pode passar, por favor. Bom, e aqui a gente entra com o material, né? Que foi utilizado do Educação Midiática do Joca. Né? Nós utilizamos 3 aulas, uma foi jornalismo na internet, o jornalismo cidadão, e pode passar, por favor, e o desinformação, né? E nós focamos, aqui não vai dar para ver direito, né? Porque está bem pequenininho, mas nós utilizamos essas 3 aulas como uma parte de fundamentação teórica e prática também, né? Então, eles entenderem como que funciona o jornalismo tradicional, depois entenderem como que funciona o jornalismo online, né, o jornalismo dentro da internet, foi fundamental, né? Eles ficaram todos assim bem atentos, né? Inclusive na parte prática, né, de colocar a mão na massa, né, de sair, de pesquisar, de fazer entrevistas, né? Isso tudo foi bem agregador dentro da proposta da eletiva, que é trabalhar essa questão do jornalismo, né, de como você lê, como que você produz, uma coisa que a Dani falou que é importantíssimo, né, que a Paula também falou, que é a questão do filtro, né, como que você filtra as informações para produzir uma notícia, né, e como que você faz para confiar, para estabelecer os critérios de verdade, né, como que você entende, como que você filtra, como que você aceita aquela informação como uma verdade, né? E hoje em dia, com as fake news, né, esse filtro precisa acontecer com muito mais precisão, né? A fake news, as mídias facilitaram, na verdade, né? Possibilitaram ainda essas fake news acontecerem com muito mais frequência e atingir um público ainda maior. E eles tiveram a oportunidade de saber como filtrar para não espalhar ainda mais esses fake news. Isso, e além disso, né, entender como que funciona a produção, isso que eu achei mais maravilhoso, né, dentro da educação midiática, eles entenderem como que funciona a produção de uma fake news. Pode passar. Né? Pode passar. Entender como que funciona a produção de uma fake news, né, e aí estabelecer critérios de confiabilidade, né, que vem muito de encontro com o que a Daniela falou, né, e que a Paula também falou, né, que é ler, entender e praticar, né, e aí você estabelecer esses critérios para estabelecer esses filtros, né? E dentro desse momento aí, fake news, nós desafiamos, né, eles a procurarem informações, fazerem a entrevista com pessoas aqui dentro da escola, e a coordenadora Cíntia foi escolhida por eles para checar se as pessoas costumam ler, de onde as pessoas costumam, né,
receber as suas informações, quais as fontes que elas usam, quais os meios de comunicação ou de informação que elas usam para poder saberem, né, de notícias, formarem o conhecimento ou as informações que elas precisam aí para o dia a dia, né? E é uma coisa bem legal nessa parte, nós retiramos essa atividade da aula 1 do jornalismo na internet, né, que propõe essa ideia, né, saber de onde as pessoas retiram as informações, as notícias que fazem parte do dia a dia delas, que acontecem na política, no esporte, enfim, em tudo. E aí nós demos o desafio, eles tinham que fazer entrevista, primeiro fazer um formulário, né, e depois fazer entrevista com funcionários da escola, com gestão e com professores e alunos, né? Então, e eles tiveram um tempo determinado para fazer tudo isso. E aí eles foram, né? E aí foi muito maravilhoso porque eles fizeram com a coordenadora Cíntia, fizeram também com o professor Renato. Pode passar, por gentileza? Tem mais uma foto, né, desse trabalho. Fizeram com os professores, pegaram os alunos, né, para fazer, e tudo isso traz uma grandeza enorme, assim, para o material, porque eles se sentem valorizados, eles se sentem primeiro estimulados, né, que faz a parte da provocação, do desafio, né, e depois eles se sentem valorizados quando eles conseguem ver o resultado de tudo isso, né, e aí as conclusões, né, porque tinha a parte desafiador, primeiro tinha a parte teórica, né, e depois o desafio, a prática e o retorno, né, que é para fazer o debate e entender, né, quais foram os resultados de tudo isso. Esse é o momento onde eles vão procurar, né, as fontes e checar informações. Eles produziram também fake news e também foram desafiados a checar a fonte de onde eles receberam a informação para saber se era verídica ou não. Tudo com prática, para eles saberem na prática como que funciona. No caso dessa atividade, foi da aula 2, né, que nós utilizamos do material de educação midiática do Jornal Joca, que falava sobre desinformação. Então, eles tinham que produzir um post, né, e aí o melhor post ia para o Instagram da escola. Né? E aí eles produziram esse post que falava um pouco sobre o que é a fake news. Né, trazia algumas conceituações e algumas informações de uma fake news analisada por eles, né, isso aqui é maravilhoso, né, pode passar, por gentileza, né, então, aí é uma continuidade, né, foi dividido em 7 posts, né, Charles, 7, como se fosse 7 stories ali do Instagram, né, e aí para produzir o material aqui, eu juntei todos eles, né, mas fala sobre o conceito de fake news, o que é, e eles pegam uma fake news, né, justamente para ilustrar essa conceituação. Então, assim, uma produção maravilhosa, assim, por eles. E tudo, detalhe, tudo eles que produziram, né, as imagens, a escrita, né, tudo foi eles que produziram. Pode passar. Pode passar. Só imagens, né? Pode passar. São imagens. Essa daqui foi o telejornal, né? A gente trabalhando no Jornal Cidadão, a galera que faz parte aí da escola, faz parte da eletiva, né? E acho que é isso, né, Charles? Aqui fica nossos e-mails, se alguém tiver alguma dúvida. Nossos agradecimentos. Isso. E foi muito positivo. Isso, muito positivo mesmo. Muito obrigado, gente. Obrigado. Super obrigada, Charles e Thiago e Daniela, excelentes apresentações. Vamos abrir agora para as perguntas que chegaram pelo chat. Eu mesma tenho um monte de coisas, gostaria de perguntar também, mas chegou bastante pergunta pelo chat, então eu vou fazer aqui uma seleção. Eu só quero dizer que eu fiquei muito feliz em ver como o material, ou Educação Midiática para Crianças e Jovens, foi utilizado por vocês, e de uma maneira tão frutífera, que gerou coisas tão bacanas, e depois eu quero até conversar mais com vocês para saber um pouco mais sobre os encaminhamentos e tudo que vocês fizeram. Mas vamos lá ouvir a pergunta, inclusive tem várias aqui chegando. Então, pela ordem, a Milena, lá no começo, fez uma pergunta para a Daniela, que é como fazer para aplicar educação midiática em escolas que talvez não tenham tanta estrutura de dispositivos e computadores, etc. É uma ótima pergunta essa.
Quer completar, Mônica? Posso ir lá? Eu ia completar o seguinte, que até se depois da Daniela, o Charles e o Thiago quiserem falar, porque o exemplo da escola deles é um desses, né? Mas vamos lá, Dani. É uma pergunta que chega muito para a gente, né? Porque a gente acaba tendo essa ideia de que falar de educação, tratar de educação midiática é só tratar das mídias digitais, mas a gente está falando do entendimento da informação de uma maneira geral, né? E a gente está falando não só das redes sociais, dos posts que a gente vê por aí, do que a gente busca na internet, às vezes não sabe se aquele conteúdo é patrocinado, alguém pagou para ele aparecer primeiro ou não. A gente está falando também da embalagem dos produtos que a gente consome, a gente está falando daquela caixa do brinquedo que, de repente, traz uma mensagem de que brincar de casinha é coisa de menina, é aquela aventura grandiosa, um safari é de menino. Será que a gente não pode fazer uma análise, né, desse tipo de mensagem também? Então, a gente está falando de uma maneira geral, né? Mas a gente também entende que não dá para deixar de falar sobre tudo que está acontecendo, né, em termos das tecnologias digitais. E mesmo que a escola não seja a escola mais high-tech, que não tenha, né, todo o equipamento necessário, alguma coisa é possível fazer. A gente tem exemplo de professores que fizeram formação do Educamídia e depois imprimiram posts e levaram para os alunos, e os alunos fizeram uma análise de confiabilidade, curtindo ou não curtindo o post, dependendo do que eles avaliavam, numa cartolina. Porque também a gente deixar de falar sobre isso, deixar de tratar desses temas, porque a escola não tem a estrutura, a gente está se omitindo, porque de uma maneira ou de outra, essas crianças, esses jovens estão expostos a esse mundo, né? Com um celular que de repente tem em casa, tudo bem que às vezes não tem a internet, né, de qualidade, esse a gente reconhece, claro, é um problema gravíssimo, a gente tem que lutar para ser resolvido, mas não dá para a gente esperar resolver o problema de todo mundo ter todo o equipamento para depois a gente promover essa análise mais crítica e essa produção responsável, porque uma vez garantido o acesso, a gente precisa que todo mundo tenha a possibilidade de fazer um uso realmente fortalecedor daquele equipamento, da internet. Então, é desafiador, mas é possível fazer. Talvez os meninos contem um pouco como é que eles têm feito, né? Porque eu também não sei que tipo de recursos vocês têm o tempo todo. Podemos complementar essa fala da Dani? É assim, o material, ele é super intuitivo, né? E o material produzido de educação midiática, ele não exige nenhum equipamento, assim, que seja um computador muito bom, uma câmera muito boa, não. Tanto é que os nossos trabalhos, eles foram feitos com os aparelhos dos alunos, né? Então, foi tudo produzido a partir do que os alunos tinham e do que a escola poderia propor. A única coisa que nós utilizamos, assim, que talvez seja um recurso que não é muito comum dentro das escolas, principalmente escolas públicas, são os projetores, né, que a escola tem bastante, né, porque a escola de tempo integral recebe uma boa verba do governo, né, para ter uma estrutura legal, e acho que foi só, né, Charles? O resto foi tudo produção deles, a criatividade deles, eles que foram atrás, né, então, assim, é super possível aplicar o educação midiática, né, para jovens e crianças dentro de qualquer escola, dentro de qualquer realidade, né, até porque, como a Dani disse, a educação midiática não são só os recursos digitais, né? A gente trabalha com fontes de informação, né? Então, tudo que é uma fonte de informação dá para ser trabalhado dentro de sala de aula, né? Eu acho que a grande questão é o estímulo, é o desafio para eles. Sim. Perfeito. Agora, vem uma pergunta para os professores, que é para o Charles e para o Tiago, que vem da Fabiola. Se vocês acham que a pandemia, esse momento em que a gente está vivendo agora, com tudo à distância, aumentou o interesse dos jovens em explorar as mídias digitais? Se vocês sentiram diferença? Olha, durante a pandemia, nós, como eu falei antes, nós passamos a viver dentro do espaço digital. Nossa vida passou a acontecer, a ser vivida dentro das mídias digitais, dentro do espaço digital, dentro da tecnologia. Inicialmente, porque nós fomos direcionados para darmos aulas dentro do espaço digital, né? Nós saímos da sala de aula e transformamos nossos computadores, nossos celulares dentro
passaram a ser nossas salas de aula. Nossos alunos cabiam dentro da mesma tela, né? Então, sim, sem dúvida. E é muito interessante essa pergunta, porque o professor ele se tornou tipo meio que um influenciador digital, né? Porque nós tivemos que produzir, né, vídeos, tivemos que aprender a utilizar muitos aplicativos, né? Então foi meio que uma construção junto com os alunos. E hoje em dia, a Dani explicou também isso na apresentação dela, o professor ele atua meio que como mediador, né? Como a pessoa responsável que vai analisar e filtrar a construção dos alunos, né? Mas a informação ela está aí, o aluno ele tem acesso a todos os tipos de informação. Então, construir, e aí vem a importância da figura do professor, né? Construir junto com o aluno um aprendizado onde o professor também aprende, faz com que o aluno se torne importante e se identifique dentro de todo esse meio, né? E como eles são uma geração nativa, né, do meio digital, muitas vezes eles nos ensinaram a mexer em alguns aplicativos, principalmente aplicativo de edição de vídeo, de edição de imagem, né? Eles já fazem isso, né, para o TikTok, já fazem isso para o Instagram, já produzem tudo isso. Então, aproveitar isso nos alunos, para nós foi fundamental. Foi fundamental. Né? E sem contar que muitos deles que não tinham essa habilidade aí de fazer essa apresentação no TikTok ou editar um vídeo, eles saíram da zona de conforto. A zona de conforto dele era o quê? Ficar jogando. Eles usavam o digital para jogo. Eles passaram a usar o digital para entrar no Meet, para participar de uma aula inicialmente, depois usar o recurso digital que o próprio Estado disponibilizou para nós, professores e alunos, né? Eles passaram a ter acesso e domínio da ferramenta e muitos outros, Zoom e outros aplicativos para nos reunirmos, ou até, como o Thiago disse, até nos ajudar com aplicativos que nós precisávamos para fazer N coisas, né, que precisamos ainda também. E aproveitar isso foi maravilhoso, né? Explorar esse lado deles foi maravilhoso. Para nós e para eles, né? Foi uma troca de aprendizado, assim, muito boa. Maravilhosa a troca. Muito bacana. Eu vou fazer mais duas perguntas, uma para a Daniela e uma para vocês, porque o nosso tempo também já está chegando. Então, vamos lá. Daniela, a Jaqueline quer saber o seguinte. A BBC traz os campos da vida pública para os anos iniciais e o campo jornalístico-midiático para os anos finais e do ensino fundamental. E esses dois campos complementam a educação midiática, né? Você já tem alguma análise do impacto, vocês, no Instituto Palavra Aberta, pelo Educamídia, já tem alguma análise do impacto dessa mudança nos estudantes ou até nos professores? Isso é um sonho, né, de todo mundo, da gente conseguir realmente medir um pouco isso, e a gente tem pesquisado muito em projetos de educação midiática no mundo todo, porque não é uma análise tão simples de ser feita, né? A Jaqueline tem razão que a educação midiática, embora não com esse nome, mas ela já aparece na BNCC, né, de uma maneira muito clara, ali no campo jornalístico midiático, mas não só ali, em todas as áreas, à medida que a BNCC traz habilidades que os alunos precisam desenvolver para pesquisar, né, para construir seu próprio conhecimento, isso está lá. Mas a gente não tem, e eu não tenho conhecimento se tem alguma coisa, algum tipo de estudo que já tenha medido algum tipo de impacto, né? Porque também a implementação da base também é relativamente recente. Se a gente pensar tudo o que aconteceu com a pandemia, como a gente foi um pouco atropelado por tudo isso, eu imagino que não tenha. Até se tiver e alguém conhecer, compartilha aqui com a gente. Vou ficar feliz de poder olhar também. Muito legal. E agora, a última pergunta para os professores. Mesmo dentro da escola, como vocês acham que a gente pode evitar a escolarização dos meios midiáticos? Pensando na turma que quer produzir um podcast, por exemplo,
Essa pergunta veio da Fabiola. E eu vou aproveitar e já fazer uma outra pergunta para os... Bom, vamos ouvir, depois eu faço uma para todos vocês. Uma última. Bom, assim, a produção... Nós trabalhamos com produção de podcast, né, também, dentro da eletiva. E, assim, o podcast, ele é algo mais descontraído, né? E assim, vem tendo uma tendência muito grande, né, dentro da aceitação do podcast, né? A gente tem o Flow, tem o Podpah, né, que são podcasts aí que os jovens... Estou falando mais pelo nosso público, tá? Que é mais adolescente, ensino médio, né? Então, aproveitar essa crescente, né, dessa plataforma, para nós foi um desafio, porque, pelo menos para mim, né, acho que para o Charles também, porque trabalhar com podcast é complicado, né, porque você precisa ter bastante conhecimento de um determinado conteúdo para você conseguir elaborar perguntas e tentar deixar essa questão um pouquinho mais natural, né. Dá para aproveitar dentro do processo de escolarização deles, né, Charles? Dentro das diversas disciplinas, não só na eletiva de educação midiática, mas, por exemplo, tem um professor aqui de educação física, que ele é muito comunicativo, o Denilton, e ele trabalhou também, né, com alguns alunos, essa ideia do podcast, né? O grande desafio do podcast é o processo de edição, que o processo de edição, fazer as vinhetas, isso tudo dá bastante trabalho, né? Então, e os alunos, eles não têm, assim, por mais que eles sejam nativos, né, dessa geração de tecnologia, a gente vê alguns alunos que sabem muita coisa de edição, mas tem muitos alunos que ainda, assim, que nem o Charles falou, são mais rede social, jogos, essas coisas assim, né? Mas é um trabalho, uma plataforma riquíssima que dá para fazer, assim, começar, né, com essa ideia de trabalhar as informações, de produção de podcast, e dá para trabalhar em todas as disciplinas, porque dá para a gente pegar tema de linguagens, dá para a gente pegar tema de ciências, dá para a gente trabalhar temas históricos, política, né, dentro de filosofia, sociologia. Então, o podcast, ele é um recurso que hoje em dia é uma grande realidade, né? Se a gente for pensar em educação, essas plataformas, elas vão ficar, né? Isso... Assim, live, essas coisas todas, elas vão ficar para a educação, principalmente para o ensino médio. E principalmente para o novo ensino médio, dentro da proposta da BNCC. A própria proposta da BNCC leva muito em consideração essa questão da tecnologia e inovação. Sem dúvida, é isso aí. E agora a última pergunta, que veio da Giovana, muito interessante, é a seguinte: a infodemia pode ter um impacto negativo na educação midiática? Acho que a Daniela pode começar, se os professores quiserem responder. A educação midiática eu vejo como uma resposta, né, como uma tentativa nossa de preparar a sociedade para enfrentar isso que se chama de infodemia, né? Não sei se está todo mundo familiarizado com o termo, mas é muito curioso que a própria Organização Mundial da Saúde tenha trazido esse termo infodemia ainda no começo do ano passado, quando a gente estava começando a entrar na pandemia de coronavírus, e a própria OMS colocou meio que quase no mesmo nível a preocupação com a pandemia, mas também com a infodemia, que é o excesso de informação, tudo muito junto e misturado, que faz com que a gente não consiga obter informação de qualidade no momento que a gente mais precisa de informação de qualidade para tomar decisões sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. Então, eu vejo a educação midiática como uma resposta nossa, né? É uma maneira da gente estar mais preparado para enfrentar essa infodemia, enfim, esse excesso de informação e essa maneira tão complexa, né, que a gente tem visto aí, que as informações chegam para a gente de um jeito cada vez mais sofisticado e elaborado, com tanta facilidade para manipular conteúdos, e isso só vai ficar mais intenso, né, gente? Então, vamos lá, ficar preparado para navegar com segurança por aí. E vamos educar os nossos estudantes midiaticamente. É isso. Dentro dessa temática, nós comentamos com os alunos, né, passamos a informação para eles, que nós vivemos um Big Brother. Né? A todo momento nós somos vistos, avaliados, julgados, fotografados, filmados, e isso gera conteúdo informativo, seja positivo ou negativamente.
E a preocupação tem que ser ainda maior, o cuidado tem que ser maior, cuidado com o que você vai postar, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você está lendo, porque, sim, é uma infodemia. Nós podemos dizer que nós vivemos uma infodemia gigantesca e o cuidado tem que ser muito grande, né? Esse excesso de informação, ele gera um dano, né? Principalmente quando a gente fala de fake news. Se a gente fala de o excesso de informação, também há um excesso de informação negativo. Então, positivo, sim, e negativo também. E só para complementar, Mônica, é tão importante, né, essa ideia da educação midiática, porque o nosso cérebro recebe informações toda hora é um turbilhão de informações, né? E ensinar os alunos a filtrar, a entender a responsabilidade que é você compartilhar, não estou falando nem de produzir, mas de você compartilhar uma fake news, é fundamental. E é fundamental que isso comece bem nos anos iniciais, vai passando, né, pelo ensino fundamental 2, né, até chegar no ensino médio, né, com toda essa ideia desse turbilhão de informações que nós recebemos, né? Então, mais uma vez, a importância, inclusive o próprio material do Educação Midiática, ele aborda essa questão, né, hoje em dia nós temos o celular, e o celular ele se tornou uma ferramenta tanto para compartilhar, né, informações, mas também para produzir fake news, né? Então, dependendo da forma como você filma, como você compartilha, as palavras que você usa, ela se torna um efeito assim que pode ser muito grave, né? Inclusive causando depressão, ansiedade, né? A gente está num mundo que é bem complicado. E né? Até mortes, né? Exatamente. Então, a nossa responsabilidade é cada vez maior, né? De engajar. O que é bacana que a gente está falando aqui é esse engajamento e os estudantes se sentirem desafiados e interessados em produzir mídia, né? Então, muito bacana, gente. Foi, eu acho que muito gostoso, a gente poderia conversar mais, tem mais perguntas que chegaram, mas agora já são 7h30, eu acho que está na hora da gente encerrar, né, até como respeito a todo mundo que se planejou para isso. Então, eu quero agradecer a presença de todas e todos que estão aqui com a gente, e dos professores Charles, Tiago, Daniela e Paula, que participaram dessa troca de práticas. A gente espera ter inspirado vocês que estão aí nos assistindo, para que em 2022 a educação midiática seja uma pauta transversal às disciplinas em todos os segmentos da educação básica, e que os professores continuem as suas eletivas com isso. E para quem não conseguiu mobilizar os estudantes ou quiser rever as lives dessa semana, os vídeos já estão disponíveis no YouTube, e a partir da próxima semana, todo o conteúdo também vai estar no site da Semana da Imprensa, que é semanadaimprensa.com.br. Lá no site você também encontra diversos recursos dos nossos parceiros para utilizar na sala de aula, todos disponíveis gratuitamente. Então, querem se despedir? Quero agradecer a oportunidade e reforçar isso que os meninos disseram, né, que é a responsabilidade de todo mundo, né, em a gente tentar enfrentar esses desafios da desinformação e tornar o ambiente informacional mais saudável. Vamos pensar no papel de cada um de nós e certamente a gente vai conseguir melhorar isso. Obrigada pelo convite, foi um prazer e a gente fica à disposição no Educamídia. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar, aprender mais, colocar nas nossas experiências para poder acrescentar o trabalho de vocês e também aproveitar o trabalho de vocês para somar conosco. Muito obrigado, boa noite. Eu queria agradecer também. Professores falam demais, né, Charles? A gente é costume, né, da nossa área, mas foi, assim, está sendo ainda, né, porque a ideia nossa é dar continuidade em tudo isso, né? Então, muito gratificante, grato pelo Jornal Joca, grato pela troca de experiências, né, na live, pelo convite na Semana da Imprensa. Para nós, professores, está sendo maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Então, muito obrigada mais uma vez e boa noite a todos.